hoje nós vamos falar sobre um assunto que acontece com todo mundo. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Eu vou citar aqui alguns exemplos, você vai se identificar. E eu também, eu luto contra isso. É a frieza espiritual. Está cada dia mais difícil nós servirmos a Deus. Eu tenho certeza que você também passa por esse conflito. Esse mundo muitas vezes é atrativo, sabe, os prazeres da carne. Tantas coisas podem nos afastar de Deus. E se nós não vigiarmos, nós vamos nos desviar. Não quer dizer que nós vamos sair da igreja. Porque o diabo não quer apenas nos tirar da igreja. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Porque ele sabe que estar na igreja não significa que nós estamos com o Senhor. Então, nós devemos lutar contra essa frieza. E tudo começa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ali existe uma batalha espiritual acontecendo. Por quê? O inimigo quer que você perca aquele primeiro amor. Sabe aquele amor que você tinha desejo de estar na presença de Deus? Você sentia a presença de Deus, você arrepiava, você ia na igreja. Eu lembro que quando eu me converti, há 15 anos atrás, eu ia na igreja em quase todos os cultos que tinha. E quando eu chegava lá, às vezes a igreja nem estava aberta, sabe? Então eu era apaixonado por Deus. E aí o tempo foi passando, sabe? As pessoas vinham me criticar, os meus amigos na escola zombavam de mim, sabe? O tempo foi passando e sem eu perceber, eu fui perdendo aquele primeiro amor. E muitas pessoas até me falavam: ah, Juninho, você está aí buscando a Deus, você está indo nas vigílias. Ó, mas já vou te falar uma coisa, não é para te iludir não, mas esse primeiro amor vai passar, sabe? Eu ficava muito magoado com aquilo, porque eu queria experimentar aquilo o resto da minha vida. E eu posso te dizer uma coisa, às vezes aquela paixão, ela passa, mas o amor, ele permanece. A Bíblia diz que o amor, ele nunca morre, sabe? Então aquele amor que você tem por Deus, você que já entregou sua vida para Jesus, esse amor, ele vai ficando cada vez mais maduro. Mas quando você entrega sua vida para Jesus, é como se fosse uma paixão. É uma coisa louca, você quer estar na igreja o tempo todo, você só quer conversar com pessoas de Deus. E isso é maravilhoso. Deus se agrada dessa paixão, mas Deus espera de nós o amor. E a Bíblia diz: o amor é paciente, o amor, ele não acaba, entendeu? Então você tem que ter o amor por Deus, é isso que Ele espera de nós. Então Deus só não aceita uma coisa, que você divida o seu amor com Deus, com as coisas deste mundo. Porque quando isso acontece, você fica em cima do muro. E quando você fica em cima do muro, as pessoas dizem a verdade: o muro é do diabo, sabe? Então vocês têm que estar do lado de Cristo e não dividido no seu coração. E a própria Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que a pessoa que tem um coração dividido, ela não recebe nada do Senhor. Ela é como as ondas do mar. Uma hora está em cima, outra hora está lá embaixo. E é por isso que eu pensei em gravar esse vídeo para você, para te ajudar a vencer a frieza espiritual. Antes disso, eu quero ler para você o que Deus diz para a igreja de Laodiceia. Preste atenção. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que palavra difícil da gente ouvir, porque Deus não aceita que a pessoa tenha um coração dividido. Se você tem guardado algum pecado escondido, eu te aconselho, peça perdão a Deus. O próprio Davi disse: enquanto eu escondi comigo os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Sabe, eu sofri, eu passei por depressão. Então Davi entendeu que a melhor coisa que nós podemos fazer é viver em comunhão com Deus. Não dá pra gente viver morno, não dá pra gente viver com o coração no mundo e com o coração em Deus, tá certo? Mas neste mundo, como eu disse, nós vamos passar por muitas aflições, vai vir muitas pedras no nosso caminho, sabe, que vai fazer com que a gente se esfrie. Se a gente não buscar a Deus em oração, se a gente não meditar na palavra de Deus, não tomar as atitudes certas, com certeza nós vamos nos desviar dos caminhos de Deus. Então eu vou aqui mostrar para você 3 atitudes para você vencer a frieza espiritual. A primeira atitude: lembre-se de onde Deus te tirou. Isso é muito importante, porque vai chegar momentos em que você não vai estar vendo nada à sua frente, você vai só ver problemas, às vezes frustrações, e muitas vezes você vai querer voltar atrás. E por isso você tem que se lembrar daquilo que Deus fez com você lá atrás, lá no começo. Como eu falei do primeiro amor, Deus já fez tantos milagres na tua vida, e mesmo que hoje você esteja vivendo essa frieza espiritual, Deus quer reacender essa paixão, esse desejo no seu coração. Eu quero ler para você uma passagem em que mostra que nós devemos nos lembrar daquilo que já aconteceu na nossa vida. Olha o que está escrito: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados,
quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Glória a Deus. Então, a primeira estratégia para você vencer a frieza espiritual é você olhar para o seu passado. Lembre do quanto Deus já te livrou, do quanto Deus já te fortaleceu. Eu tenho certeza que às vezes as lutas lá atrás eram maiores do que as que você passa hoje. Mas antigamente você tinha o amor de Deus no seu coração, você estava naquele primeiro amor, então você tinha força para vencer as adversidades. E hoje, como você talvez já está mais frio espiritualmente, você não tem tanta força. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se lembrar, não, Deus já fez muito na minha vida. Não foi coisa da minha cabeça, aquelas experiências que eu tive, sabe? Começa a se lembrar dos primeiros dias, quando você falava de Deus para as pessoas, sem medo, sem vergonha, sabe? Então ignore aquilo que deu errado, as frustrações e bola para frente. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Você sabe o que significa isso? Que Jesus é o autor da nossa fé. Ou seja, é com Jesus que a nossa fé começa. Mas a Bíblia também diz que Ele é o consumador da nossa fé. Ou seja, é com Jesus que a nossa fé é aperfeiçoada. Então Jesus está aperfeiçoando a sua fé. Sabe, as lutas que veio contra você não foram em vão. Elas moldaram o seu caráter. Elas te fizeram mais parecidos com Jesus. Sabe, então tudo teve um propósito. Enquanto você não enxergar dessa maneira, você não vai entender os planos de Deus para a tua vida. Você vai realmente se esfriar espiritualmente, você vai ficar desacreditado. Mas quando você começa a olhar lá desde trás, até mesmo antes de você aceitar Jesus, os livramentos que Deus já te deu, você começa a entender, não, Deus está na minha história sim, Deus me ama, Deus não me abandonou, tá certo? Então, tira essa cegueira espiritual que está na sua frente, essa visão ofuscada pelos problemas, e coloque novamente a sua fé em Jesus, porque eu tenho certeza que tudo vai ser diferente daqui para frente. Amém? A segunda atitude que você deve tomar para vencer a frieza espiritual é aprender a lidar com as más notícias. Por que eu estou dizendo isso? Porque por mais que você faça a vontade de Deus, porque por mais que você seja fiel a Deus, em algum momento vai chegar essas más notícias. Talvez não com você, mas com outras pessoas. Sabe? Nós estamos rodeados de problemas, é problemas o dia inteiro. Então as pessoas vão vir trazendo esse problema. Talvez a morte de um parente, talvez um problema na sua empresa, talvez um gerente de banco liga para você, fala que a sua conta está no vermelho. Tantas coisas podem acontecer. E se nós não soubermos lidar com isso, nós podemos nos esfriar na fé. Nós podemos nos decepcionar, parar de buscar a Deus. Uma vez eu fiz um vídeo lá no YouTube e o título era Decepcionado com Deus. E eu fiquei surpreso de ver a quantidade de pessoas que estavam decepcionadas com Deus, porque Ele não atendeu suas orações, porque Ele não fez do jeito que as pessoas queriam, sabe? Pessoas que oraram e não foram atendidas da maneira delas. E eu vou ler para você um exemplo em que o próprio Jesus ele ficou muito abatido de ouvir uma má notícia. Olha o que está escrito. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde a colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Aqui nos mostra que Jesus ele tinha um carinho muito grande por Lázaro. Ele era seu amigo, mas aquele homem morreu. Então Jesus viu as pessoas chorando, Maria, sabe, falando: Jesus, se o senhor tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus então ele se perturbou de ver o sofrimento das pessoas. Foi algo que mexeu muito com ele. Então ele até chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, sabe? Mas o que a Bíblia diz em seguida é algo surpreendente. Jesus então naquele momento ele falou: aonde está o corpo de Lázaro? E Jesus então foi lá de encontro com aquele homem morto e Jesus o ressuscitou. Isso me traz uma grande lição. Quando você ouvir uma notícia muito ruim, sabe, não fique só se lamentando, mas dê a volta por cima, encare o problema de frente. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar.
chorando, mas ele sabia que Deus iria usá-lo naquele momento para ressuscitar Lázaro. Às vezes a solução está bem à sua frente, mas você está focando somente no problema, sabe? Então, se você quiser vencer a frieza espiritual, você não pode ficar estacionado ali naquele deserto, sabe? O diabo, ele quer que você coloque uma cadeira ali no deserto, que você sente que você fica ali pro resto da tua vida. E com isso, a tua fé vai se esfriar. Você não vai ter força para buscar Deus, sabe? E às vezes a solução está bem alguns passos ali, está bem diante de uma oração. Então tenha calma, porque os planos de Deus ainda vão ser cumpridos. Tenha calma, porque Deus ainda está no controle. Amém? Eu quero ler para você uma passagem que está lá em Isaías, capítulo 55. Diz algo muito importante. Olha o que diz. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Glória a Deus, está vendo? Deus tem os caminhos muito mais elevados que os nossos. Os pensamentos dele são muito diferentes dos nossos. Então Deus sabe como completar as peças, como juntar todas as peças e fazer ficar uma obra maravilhosa. Mas para isso você precisa confiar em Deus quando vier o dia mau, quando vier as provações, as tentações. E se você manter essa confiança em Deus, você pode ter certeza, você nunca vai se esfriar na fé. Amém? E a terceira atitude que você deve tomar, essa parece uma atitude básica, você já sabe, eu já falei várias vezes dela, mas eu tenho que te falar novamente. É o seguinte, você tem que ter fé e esperança. Primeiramente eu quero falar com você sobre a fé. Quantas pessoas hoje, elas dependem dos seus sentimentos para buscar a Deus? Elas chegam para mim e dizem, pastor, eu fui no culto, já não estou sentindo mais a presença de Deus. Eu não estou sentindo que Deus está comigo. Eu nem sei mais se eu sou salvo, se eu não sou salvo. Sabe, a pessoa ela está ainda baseando a sua vida nos sentimentos. Mas quando você vive de acordo com os seus sentimentos, você vive altos e baixos. Você vive como se fosse uma montanha russa espiritual. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. E a Bíblia diz que o justo, aquele que anda com Deus, ele deverá viver pela fé. Então é muito importante você viver firme na fé. Eu costumo dizer que nós devemos ser amigos da fé, porque é com ela que nós vamos conviver todos os dias. E por que eu estou dizendo isso? Porque sempre vai ter momentos em que você não vai estar enxergando nada. Vai ter momentos em que você não vai sentir nada. Vai dar a impressão de que Deus não está com você. Só porque você não está sentindo Ele. Mas quando você tem fé, você não duvida do que a palavra de Deus diz. Sabe? Você consegue acreditar que Deus é na sua vida, que Deus te ama, que Deus não vai te abandonar. E o segundo lugar, você tem que ter esperança. E eu costumo dizer também outra coisa. A fé, ela abre a porta para as promessas de Deus. Mas é a esperança que mantém a porta aberta. Então, do que adianta você ter fé no começo, mas depois você não permanecer em fé? Você não ter uma esperança, sabe, de dias melhores. Então você tem que esperar no Senhor com o coração cheio de fé e de esperança. Porque é isso que vai fazer você vencer essa frieza. Se você hoje está me ouvindo aqui este vídeo, você não tem orado, você não tem buscado mais a Deus, mas se você tiver fé no seu coração, se você tiver esperança, você vai sair dessa situação. Amém? A Bíblia conta aqui que Jeremias, ele passou por um momento terrível. Por quê? As pessoas à sua volta não queriam saber de Deus. Ele mesmo, muitas vezes, ele estava questionando a Deus a respeito do seu chamado. Porque ele falava de Deus para as pessoas e ninguém queria saber. Então ele faz uma declaração maravilhosa que eu quero ler para você. Lembro-me do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia! Por muitas vezes eu já recitei essa passagem, porque por muitas vezes eu estava desanimado, eu estava me sentindo frio espiritualmente. Mas sempre quando eu acordava de manhã, eu me lembrava dessa passagem, que ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É essa esperança que você tem que ter, sabe? Não fica olhando para o passado, não fica olhando para as suas fraquezas, por aquilo que deu errado. Eu já me desviei da presença de Deus por muitas vezes, mesmo sendo crente. E vou te falar uma coisa, eu não saí da igreja, tá vendo? Então não
quer dizer que o fato de você não ter saído da igreja, não quer dizer que você não tenha se desviado. Eu desviei aqui dentro, no meu coração. Eu me afastei, sabe? Eu já não queria mais buscar Deus. Mas hoje eu estou aqui firme. Ou seja, eu renovei a minha esperança em Deus. Eu aprendi que a vida do cristão é marcada por recomeços. Então não importa como você está aqui agora. Viva pela fé. Tome posse do que Deus ele tem prometido para a sua vida. E tenha esperança de que a partir de hoje tudo vai ser diferente. Amém? E também não fique esperando você sentir algo de Deus. Deus pode sim te visitar, Deus pode te encher do Espírito Santo, você tem experiências maravilhosas, mas a vida do cristão não pode depender somente disso. Você tem que viver pela fé, e o fato de você viver unicamente pela fé não quer dizer que você está frio espiritualmente, só porque você não está sentindo. Não, quer dizer que você amadureceu, porque você não está dependendo mais dos sentimentos para fazer a vontade de Deus e para viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Espero que você tenha gostado e te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.